Olá a todos, espero que vocês estejam bem e seguros. Esse vídeo é referente a 19 de maio de 2020 e trata-se de um material adicional, sendo o conteúdo principal. Vai estar no PDF e no material de referência, que para esse caso é o livro do Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics. Aqui vale lembrar que o Hill tem dois livros, né? Esse introdutório e um livro que se chama Statistical Mechanics, e que a gente está seguindo o conteúdo nessa parte desse livro introdutório. Também aproveito para dizer que eu estou à disposição via Google Classroom, tanto nas formas de chat privado de cada atividade, como pelo mural, que é um caminho para dúvidas mais gerais, dúvidas que podem ser de toda a turma. Eu estou respondendo quando os alunos postam nos dois, tanto no privado como no mural, eu tenho respondido. Eu estou à disposição por e-mail e também para quem quiser bater um papo via Google Meet. Bom, então dando sequência, no último conteúdo nós usamos o método do termo máximo e os multiplicadores de Lagrange, e lá nós encontramos uma relação de probabilidade que independe, né, do ensemble, daquela letra LEP, e nós conseguimos ainda indicar a forma como a gente deve fazer a relação entre as variáveis mecânicas e as variáveis termodinâmicas, que é o alvo da aula de hoje. Então, tratando o ensemble canônico e a termodinâmica, até o momento que a gente fez foi, então, impor vínculos no sistema para tratar o ensemble canônico, que é o ensemble onde nós temos temperatura constante, número de partículas constante e volume constante. O ensemble canônico é o ensemble TVN, tradicional TVN. E ao longo desse estudo, o que a gente acabou utilizando foram as energias mecânicas, foram as variáveis mecânicas, foram as propriedades mecânicas. E agora a gente precisa estabelecer uma relação desse mundo microscópico com o que é o mundo macroscópico, que é esse campo da termodinâmica. Então, a gente vai começar a estabelecer essas combinações, né, entre mecânica e termodinâmica, partindo do primeiro postulado da física estatística, no qual ele vai permitir a gente estabelecer, então, as relações de grandezas médias. Grandezas médias, a gente está falando de grandezas macroscópicas, né, do que é medido pela termodinâmica, com o que a gente tem do microscópico, do estudo mecânico de cada partícula. Então, aqui um exemplo que a gente pode ter, por exemplo, para calcular, segundo o primeiro postulado, a energia média, é que a energia média deve ser igual ao somatório das probabilidades para cada energia associada. Então, simplesmente a aplicação da definição de média que a gente vem apresentando. No caso da pressão, seria a mesma coisa, né? Então, a gente estaria tratando que a pressão média do meu sistema deve ser igual ao somatório das probabilidades pela pressão microscópica, né, individual, associada, que é esse J.
Lembrando que aqui a gente está considerando nosso N constante, né? A gente está no ensemble canônico, o sistema está fechadinho, bonitinho. Então, se a gente partir da equação da energia média, a gente pode, aqui na equação 1, né? A gente partiu dessa definição da energia média, e o que a gente fez foi tomar o diferencial dessa equação. Aqui vale lembrar, né, a nossa probabilidade na última aula. Aqui no PDF está em azul, mas talvez por algum problema de vídeo vocês possam estar vendo em vermelho. Aqui no meu acompanhamento aparece em vermelho. Essa equação 6, né, que é a nossa probabilidade, depende, né, das energias. Então, por isso aqui, na hora que a gente for aplicar a derivada, a gente tem que fazer uma derivada do produto, no que resulta a nossa equação 2, né, D igual a somatório em J de dPJ EJ mais somatório de J de PJ dEJ. E a hora que a gente substitui a definição de probabilidade, aqui são as continhas que eu acredito que vocês não vão ter problemas para resolver, porque é só substituição mesmo. Então, a hora que substitui a definição de probabilidade, lembrando que no livro acredito no livro do Rio é definido como Q, a função de partição, no livro do Casquilho é definido como Z, e os livros podem usar ainda letras diferentes para fazer essas definições. Essa função de partição, ela é, como eu devo ter mencionado anteriormente, aquele alfa que a gente encontrou enquanto a gente estava fazendo os cálculos com o método dos multiplicadores de Lagrange e o método do termo máximo. Então, se a gente pegar e assumir isso, né, e então usar a definição de probabilidade, que é aquela equação 6 que a gente encontrou com o logaritmo, a gente consegue chegar nessa equação 4. Aqui talvez a única coisa que eu precise chamar a atenção é nesse segundo termo, onde eu tenho a probabilidade em J com a derivada de EJ, mas aqui claro que a gente está brincando com a relação de número de partículas, então a gente pode introduzir um dV aqui do lado de dentro e do lado de fora parcial, né, sem grandes problemas. Então, se alguém tiver problema nessa equação 4, me manda um e-mail, mas não é muito complicado. Bom, vamos seguir. Então, a gente tem a função de partição canônica e a gente espera fazer algumas simplificações no sistema. Essas simplificações vão acontecer um pouquinho mais tarde. Uma das simplificações que a gente tem é que a condição de normalização. Então, pela condição de normalização, a soma das probabilidades deve ser igual a 1. E se isso é verdade, significa que a probabilidade total é uma constante, a gente pode entender dessa maneira. Então, a derivada da probabilidade deve ser igual a 0. Ou a gente ainda pode, aqui eu estou usando a propriedade de linearidade, né, da derivada aí do operador somatório. Mas ainda assim a gente pode pensar de uma outra maneira. A partir do momento que a gente tem o nosso ensemble e calcula as probabilidades do nosso sistema, essas probabilidades, se não houver nenhuma mudança no sistema, elas são determinadas como um valor específico para cada J. Então, a gente pode tratar esses P de J como valores fixos, né? Como constantes também. Então, a derivada de uma constante
é igual a zero. Uma outra relação que a gente pode ter é que a derivada do somatório de PJ ln de PJ, ela vai ser igual ao somatório de ln de PJ de PJ. Aqui vocês poderiam até se perguntar assim, mas aí não tem uma derivada do produto que está sendo aplicada e tudo mais. Mas pela equação 8, a gente vai acabar tendo uma relação ali que vai acabar zerando, né, esse segundo termo, e vai acabar ficando com um único termo. Então, assim, isso é interessante lembrar lá para frente. Se a gente... acho que eu vou deixar lá para frente, mas... Não, na verdade é essa relação de ln de PJ... vai ser a relação de P ln de P que vai acabar estando relacionada com a nossa pressão. Já aparece aqui na equação 10. Então, se a gente parte pela definição da média da pressão, a gente pode acabar escrevendo o que é essa relação 10. Aqui, gente, a gente está empregando esse beta aqui. Ele vai aparecer por causa da definição de probabilidade. Tá? Então, é uma constante que vai acabar saindo. E isso aqui vai resultar em DE mais PDV. Opa, na hora que a gente começa a olhar para essa expressão 10, isso vai levar a gente já começar a estabelecer algumas condições termodinâmicas, né, com o que a gente tem aqui no DE da equação 4. Porque notem, se a gente pegar e começar a olhar para a relação da associação termodinâmica, né, de E com E médio, de P com P médio, lembrando que nesse sistema a gente está tratando sempre com N constante, isso deve nos remeter à relação fundamental da termodinâmica, onde aqui ela está só ligeiramente trocado um termo, né? A gente tem que DE é igual a TdS menos PDV. Então, seria a mesma coisa que passar o DE para a esquerda, o TdS para a direita e multiplicar tudo por menos 1. E daí, aqui onde eu coloquei equação 15, certamente isso aqui é uma relação com a equação 10, que eu vou até corrigir nesse momento, para a gente não... Bom, depois eu corrijo. Então, é a relação que a gente acaba tendo com a equação 10. Corrigido. Que deve estabelecer para a gente a relação, se a gente comparar, né, 11 com 10, a gente vai acabar tendo, né, que esse primeiro termo deve estar relacionado com o primeiro termo da equação 10, o segundo termo deve estar relacionado, ou seja, o primeiro termo depois da igualdade com o primeiro e o outro com o segundo. De maneira que a gente pode começar a estabelecer relações, então, com a termodinâmica. Então, por exemplo, aqui
a relação que a gente vai ter é que TDS estabelece uma relação com menos 1 sobre beta de somatório de PJ ln de PJ. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa brincadeira, né? Se a gente retornar a equação aqui que a gente chamou, essa série de equações, né, de 1 a 4, se a gente voltar a essa série de equações onde eu tenho aqui a equação 4, aqui, na 4 mesmo, e se a gente conhecer a relação de que DE deve ser dQ menos dW, ou seja, a variação da energia ele vai ser igual à variação do calor menos o trabalho realizado pelo sistema. Então, a gente consegue estabelecer a relação de que dQ deve estar relacionado com TDS, ou seja, dQ deve ser igual a esse TDS, que está relacionado com o somatório DJ dPJ, e que o trabalho, né, um incremento do trabalho, variação do trabalho, dW, vai estar relacionado com PDV, ou seja, o dW vai ser igual a PdV, P minúsculo sempre eu estou usando para pressão e P maiúsculo para a probabilidade, que vai estar relacionado com PJ dEJ, onde aqui o que a gente tem é uma Q asterisco W são o calor absorvido e o trabalho realizado pelo sistema, respectivamente, e que estabelece para a gente, de uma maneira geral, a conexão entre a interpretação molecular, ou seja, a mecânica, né, o microscópico, e os conceitos de termodinâmica de calor e de trabalho. Bom, essa é a forma como o livro do Rio estabelece essas relações. Como eu já mencionei para vocês, o livro do Rio é um livro um pouquinho mais avançado do que o livro do Reif e que o livro do Casquilho. Então, aqui, o que eu queria apresentar com esse conteúdo é esse formalismo, né, como que ele estabelece essas relações com a termodinâmica de uma maneira super elegante, na minha opinião, muito bem consistente, muito bonita. E claro que, ainda assim, a partir de agora a gente volta para o conteúdo do Casquilho, acho que já no próximo conteúdo, para então conseguir enxergar essas mesmas relações e de uma maneira um pouco mais simplificada e voltada para o que é o estudo via sistema isolado. Então, eu encerro o conteúdo por aqui. Eu sei que tem bastante conta envolvida aqui que foi omitida, mas eu espero que esses cálculos sejam um excelente treino para conseguir encontrar esses valores, porque eu sei que esse é o caminho pelo menos é o caminho que eu entendo, que eu sei que funcionou para mim, para conseguir estabelecer essas relações e se convencer sobre essa relação entre a mecânica estatística para obter valores da termodinâmica. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.